guardar a primeira essência. Eu dizia hoje de manhã ao Senhor, eu disse, Senhor, que a gente não perca a primeira essência, né? O primeiro amor, que tanto ardia quando a gente aceitou a Jesus como nosso Senhor e Salvador, né? Aquele desejo de conhecer, aquele desejo de estar perto, aquele desejo de estar buscando. Que não venha se perder com as adversidades do dia, com o corre-corre, com a falta de tempo, mas que a gente possa estar em meio a todas estas coisas. Um tempinho para estar com o Senhor e para dizer, Senhor, eu te adoro, que o Senhor possa, fazer morada em mim todos os dias. Eu seja o teu jardim particular. Eu creio que o prazer do Senhor, quando Ele criou o jardim do Éden, era chegar ali e conversar com Adão, né? Aleluia, estar com ele. Aleluia, e este era o momento em que Adão tinha também para estar com o Senhor. Era o tempo que o Senhor tirava para estar com a sua obra, né? Com a sua criação. E hoje nós devemos separar tempo para o Senhor. Já pensou se Deus dedicasse o mesmo tempo que a gente dedica a Ele? Se a gente dedicar pouco, Ele nos dedicaria pouco tempo. Aleluia, se a gente dedicar muito, Ele daria muito do seu tempo para nós, mas não é assim. Seu amor Ele é tão grande que a gente sendo falho, aleluia ou não, Ele está todos os momentos a cuidar de mim e de você. Então você nesta tarde, aleluia, que nós possamos meditar e guardar esta palavra. Aleluia, que o tempo de estar com Deus é importante e que nada pode preencher isso na minha e na tua vida. E assim eu agradeço a rica oportunidade em nome de Jesus. Deus, Ele fala ao nosso coração de um jeito que alguém está recebendo. Aleluia. A gente pode até não saber porque Deus, Ele às vezes nos leva para uma conversa, um diálogo, a demonstração de amor, de carinho a Deus. É Deus falando ao coração de alguém, né, nesta tarde. Ontem à noite, né, eu fui dormir e eu disse assim para Deus, né, amanhã, todos os dias eu me acordo 5, 5h30. E eu disse, amanhã o Senhor vai me acordar de 5, como Jesus. Vai dar tempo de eu providenciar as coisas antes de eu vir para a igreja, porque eu chego aqui antes das 6 da manhã para a consagração. E quando eu acordei pela manhã, já era 5h30 da manhã. E eu disse, mas Deus, como a irmã disse, né? A gente já dorme ansiosa, pensando o que vai fazer amanhã. E quando foge do nosso controle, quando alguma coisa foge do seu controle, e eu acordei e eu disse, pronto, tudo está fora do lugar. E Deus disse, não, meu filho, está fora do seu lugar, do meu não. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor, porque nem tudo aquilo que a gente quer fazer é aquilo que Deus quer que a gente faça. E às vezes a gente não sabe perder. A gente não sabe perder o controle. A gente não aceita errar. A gente se cobra muito, dona de casa, se cobra muito, né? E hoje eu olhei para as coisas e digo, Senhor, eu queria que tu pudesse 10 braços, 10 pernas. Aí eu disse, tu não seria um humano. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Então dê tempo. E ele diz assim para mim, viva, aleluia, a campanha, para tudo tem seu tempo. Deus, Ele fala conosco, não precisa ser algo extraordinário, não. Aleluia, essa campanha fala de tempo, que a gente tem que saber aproveitar o tempo. Vai ter tempo que Deus vai mandar muito dinheiro, muito recurso, muito abraço, muito beijo, muito elogio, mas vai ter tempo
chega o tempo que ele grita, sai da caverna. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Então, nesta tarde, aleluia, a nossa coordenadora, eu sei que ela tem motivos para agradecer a Deus. Ela louva e com esse louvor nós vamos recolher dízimos e oferta para a casa do Senhor. Vamos assim orar, curvemos nossa cabeça. Maravilhoso e eterno Deus, nesta tarde nós queremos te agradecer por cada dízimo que estocado na tua casa. Pai, queremos te apresentar que estamos empregados. Senhor, veja bem, Pai de família, que necessita dar um alimento da sua casa. Ele é o provedor. Aleluia, veja a esposa, muitas vezes está desempregada, angustiada, está necessitando ser desarmado. Senhor, eu peço que sentindo o Senhor estudando, visita a geladeira, visita muitas vezes o guarda-roupa. Senhor, vai visitando o mundo alimento nesta tarde. Vai, Senhor Jesus, abrindo o teu rico celeiro, deixa aqueles que não ofertaram, ensinar, faça isso com alegria. Senhor, veja esse vai fazer o serviço, que não me faça com alegria, e que seja tudo para a honra, a glória do seu santo nome. Desde já eu te peço, desde já eu te agradeço. Amém. Fala, Deus. Fala, Deus, toca-me com brasas tua mão. Fala, Deus. Fala, Deus. Muita meia anda. Glória a Jesus. Também saudar a igreja com a paz, Senhor. Agradecendo a Deus, né? Por tudo que Ele tem feito, aleluia, e crendo no que Ele ainda vai fazer, né? Estamos no tempo de Deus, esperando no Senhor, né? Aleluia. Também vou deixar aqui, antes de louvar, vou deixar para a meditação da igreja, ver se encontra em Provérbios 16, o primeiro, que diz assim: o coração do homem pode fazer plano, mas a resposta certa vem do lado do Senhor, né? Aleluia, que nós podemos confiar, esperar, né? Crer no Senhor Jesus, porque Ele é dono, aleluia, do tempo, da minha vida, da tua vida, aleluia. Quando louvado seja o nome do Senhor, né? Nós estamos no tempo de Deus. Aleluia, o tempo de Deus é válido para todo o tempo, né? Aleluia, eu estava ali a meditar e um certo dia, aleluia, quando eu estava fazendo a obra do Senhor, aleluia, na comissão, sendo como dirigente, passei um bom tempo, né? Aleluia, e eu dizia assim a Deus: esse tempo não passa. Exaltado é o nome do Senhor Jesus. E Deus, Ele respondia para mim: o tempo é meu. Aleluia, a obra é minha e o povo é meu. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Aleluia, você tem que dividir o seu tempo. Louvado seja o nome de Jesus. E eu trabalhava, né? Aleluia, para o homem e trabalhava para Deus. Mas Deus ainda abriu outro ciclo de oração. E eu dizia assim: misericórdia, Jesus, eu vou ter tempo. E Jesus dizia: vai, o tempo é meu. Aleluia, eu vou lhe ensinar. Exaltado é o nome do Senhor.
exaltado é o nome do Senhor. Eu estou grato ao Senhor. Também quero agradecer o livramento, né, que o Senhor assim me deu lá em Seriem, quando eu vinha para vir para casa, né, louvado seja o nome do Senhor. Ali eu caí no meio do fio, viu, levei uma topada, caí, e eu olhei para um lado, olhei para o outro, eu disse, graças a Deus que não vinha nenhum carro, né, porque se viesse, primeiro era a minha cabeça, ser passada por cima. E ali eu vim agradecer, meu esposo estou muito apavorada, perreado, né, carne no outro pedaço aqui, mas dá para lembrar, eu disse para ele, Jesus me ajudou, né, deu lá no livramento, tudo é para a honra e glória do Senhor, aleluia, e vale a pena, né, servir a Jesus, irmão. Vamos louvar esse Deus, agradecer a Jesus, quero agradecer a igreja que estava orando por nós, né, aleluia, fazer a obra ali naquele lugar, ore para aquela obra ser concluída, né, em nome de Jesus, ainda falta muita coisa, mas Deus ele é aquele que supre, né, a nossa necessidade. Vamos louvar o hino 509, para a glória e honra do nome do Senhor. Quando o Jordão passamos unidos, entramos no céu, veremos lá, como a areia da praia. Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá, pois o salvo pois verá, sim, tanto como a areia da praia, quando vemos o salvo do mundo, que a morte já
da glória. Eu disse, Jesus, abençoa duplamente. Não é onde eu quero que tu abençoe, não. Onde tu sabe que ela mais precisa. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Porque eu posso olhar para ela de fora, mas Jesus olha por dentro. E Ele vê por dentro da história. Aleluia. Ele entra contigo. Ele vai contigo. Ele vai contigo no Uber. Ele vai contigo dentro do teu lar. Ele está contigo no momento difícil, na noite escura, no estreito. Tem hora que tu és incompreendida, mas Jesus, Ele te compreende. Alguém até te abraça, mas o desejo da alma daquela pessoa é te ver derrubada, prostrada, no caso até morta. Mas Deus chega, desfaz o laço do inimigo. Muita gente até já te silenciou por morta. Aleluia. Mas só que a ordem pode até começar aqui embaixo. Mas quem dá o aval da tua vida é Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Então vamos orar. Venha cá, irmã, em nome de Jesus. Maravilhoso, justo e eterno Deus. Nesta tarde queremos te apresentar a tua filha. Senhor, a obra é tua, a palavra também é tua. É o instrumento é teu, o canal é teu. Usa ela, Senhor, para falar conosco, ao nosso coração, a todos que chegarão aqui nesse lugar, até mesmo para ela, meu Senhor Jesus. Desde já eu te peço, use ela como um canal, meu Senhor Jesus, para a alma de alguém aqui neste lugar e daqueles que estão assistindo e escutando através desse microfone, meu Senhor Jesus, eu te peço e desde já eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Também quero saudar a igreja do Pai do Senhor. Glória a Deus. É um dia de muita alegria estar aqui hoje, né? Pela primeira vez. Aonde a gente se conheceu, não foi? Pastor Henrique. Glória. Maria Farinha foi. Para a honra e glória do nome do Senhor, foi uma bênção, né? E hoje nós estamos aqui porque Deus tem um tempo, né? Aleluia, glória a Deus. Quando foi me dada essa passagem, eu disse, Jesus, eita, o Senhor quer ensinar a crente a esperar. Deus quer ensinar a crente a esperar. Glória a Deus. E a passagem está em Eclesiastes, no capítulo 3, que vai dizer que tudo tem um tempo determinado. E há tempo para todo um propósito debaixo do céu. Glória a Deus. Diga assim, tudo tem um tempo determinado. E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Pode sentar, igreja. Glória a
tempo. Salomão, aleluia. Quando ele vai pedir a Deus, Deus, eu quero sabedoria para ministrar, para estar em frente da tua obra. Eu preciso ter sabedoria para julgar bem, para ter entendimento, porque nós precisamos de sabedoria para saber onde vem o bem e o mal. Em uma história, alguém pode se justificar, mas Deus sabe a
terceiro e no quarto ano, ele continua regando. Alguém olha e vai dizer: rapaz, desiste. Faz tanto tempo que tu estás cuidando dessa semente e nada acontece. Mas o sobrenatural de Deus, aleluia, quando ninguém dá mais nada, aleluia, quando alguém diz: essa semente aí, aleluia, não vai brotar mais nada,
não tem estrutura. Alguém conta a nossa história, o que a gente passou, o que a gente viveu. Aí pergunta assim: você ainda é crente? Agora é que eu sou crente, Satanás. É nessa prova que eu aprendi a adorar. É depois da estação difícil que a gente aprende a estar nas mãos de Deus. Não é quando tudo está em bonança. A bonança vem depois da prova. A promessa vem depois da luta. A terra prometida vem depois do deserto. Mas é necessário as estações para Deus preparar a minha e tua vida. Você imagina alguém vai olhar assim para você. Quem olhava para baixo e dizia: vai morrer. Se fosse crente, não estava assim. Alguém olhava para você e diz: coitadinho dela, coitadinho dele. Soubesse o que aconteceu, mas se teme a Deus porque está passando por isso, porque precisamos passar para ter estrutura onde Deus vai nos colocar. Mas quem não entende o propósito de Deus vai dizer: não, se fosse crente, não estava passando. Aí aqueles três, aleluia, que diziam assim: olha, se eu fosse você, desistia. Que Deus faz na vida de todo mundo e não faz na sua. Olha, eu não sei o que Deus tem na tua vida, mas o que Ele tem na tua vida é diferente da minha. E o que Ele tem na minha é diferente da tua. Ele trabalha na minha semente de um jeito e na tua de outro. Mas o importante é que a gente vai chegar no céu, adorando, glorificando e exaltando. O importante é que vai chegar a estação. Que alguém vai dizer: como é que cresceu em 5 meses? Como é que supriu uma estrutura tão grande dessa aí? Mas não estava morto. Mas não adorava mais. Porque como a missionária falou aqui hoje, tem gente que diz assim: ainda não, Lauro morreu. Alguém olha para a aparência. Alguém olha para a estação difícil. Mas Deus está dizendo: qual é o tempo que você está hoje? Salomão está dizendo: se o tempo é de deserto, vai chegar o tempo da vitória. Vai chegar o tempo, sim, se você permanecer firme na presença de Deus. Esse tempo difícil na tua vida vai passar. Não é permanência. O deserto não é morada. A gente não faz uma casa para morar nele, mas a gente aprende, aleluia, e leva os frutos para a vitória. Aleluia. Quem olhava para mim, para você, e achava que ia morrer. Era só achava. Porque Deus nos inseriu em um ciclo, talvez de deserto e de prova, de perda. Salomão vai dizer: há tempo de perder. Mas, Senhor, como é que eu posso perder? A gente às vezes não entende. Mas Deus, Ele é aquele que muitas vezes vai nos fazer perder o que a gente não quer perder, para ganhar o que Ele tem para nos dar. Mas o que a gente perdeu não estava alinhado com o propósito de Deus na nossa vida. Deus só tira aquilo que vai atrapalhar, mas o que for para o altar Ele restaura, porque é para a honra e para a glória dEle. Então tudo que você perdeu até hoje não se compara com o que Deus fará
Tudo acontece no tempo de Deus. Ele tem um tempo, o relógio de Deus é diferente do nosso. Ele vai cumprir todas as suas promessas. Não adianta a gente andar ansioso, querendo antecipar a promessa. Deus não trabalha assim. Primeiro Ele cria raiz, estrutura dentro de nós, para que a gente venha suportar aquilo que Ele tem para nos dar. Viva o momento, glorifique a Deus hoje. Aprenda o que você está vivendo hoje. Glorifique e exalte o nome dele nesse tempo aí, porque é aí que Deus quer mais ensinar algo a você. É nesse momento aí que você está passando, aonde Deus mais quer se revelar para você. Se nesse tempo a gente não se prostra, a gente não renuncia, a gente não estaria aqui. É necessário muitas vezes o tempo difícil. Mas quem permanece na presença de Deus, confiando, sabendo, aleluia, Deus, eu estou vivendo esse momento, mas eu sei que essa estação vai passar. Eu sei que esse tempo na minha casa vai passar. Eu sei que tu és fiel para cumprir todas as tuas promessas. Aleluia. E o importante é onde Deus vai te colocar. Eu não sei se você está entendendo. Deus está dizendo, pode até passar 5 anos, mas em 5 meses tu cresce. Em 5 meses eu cumpro a promessa.
Mas se você permanecer na presença de Deus, a maior riqueza Ele te dará, que é a presença dEle na tua vida. E com isso Ele acrescentará, aleluia, outras coisas, tudo que você está necessitando. Mas louvado seja Deus. E Deus está dizendo assim: espera só um pouquinho de tempo. Porque o que tiver de vir, virá. Porque quem assina é Deus. Quem determina é Deus. Quem promete é Deus. E quando Ele diz assim, vai passar. Chegará o tempo de você glorificar o meu nome. Essa fase difícil na tua vida vai passar. Abacuque o capítulo 2. Aleluia, Ele vai dizer, aleluia, se tardar, espera. Porque certamente, apontando para o final, virá. E não tardará. Deus estava dizendo a Abacuque: se tardar o que eu te prometi, na vista humana, espera, porque irá se cumprir. Deus vai dizer a ele: olha, pega uma tábua, escreve em letras visíveis, porque alguém vai ter que ver a tua vitória. Alguém vai ter que ver aonde eu vou te colocar. Alguém vai ter que ver o que eu vou fazer na tua vida. Tu vai escrever, aleluia, porque Deus é aquele que assina. Mas Ele diz, certamente virá e não tardará. Um novo ciclo se inicia. Você passou por um momento de muitas tempestades. Porque quando se fala de uma campanha de tempo, está falando das estações. Salomão diz: tempo de chorar, tempo de sorrir, tempo de abraçar, tempo de afastar, tempo de morrer, tempo de curar, tempo de falar, tempo de calar. Ele vai dando para cada estação do tempo. Aleluia, eu não sei qual foram as estações que você passou na vida, mas tudo isso Ele está dizendo. Deus está cuidando de cada momento que você está passando. Aleluia, chegará o tempo de você sorrir, chegará o tempo de você glorificar. Se você tem enfrentado um tempo de deserto,
pregada para a glória do nome de Jesus. Que Deus nos abençoe cada dia. Em nome de Jesus, vamos ficar em pé, agradecendo ao Senhor pela rica graça e a sua misericórdia, em nome de Jesus. Glória a Deus. Próxima semana nós vamos dar sexta, né? Sexta-feira, na praia, para trazer a palavra do Senhor, em nome de Jesus, a palavra do Senhor, empregada e anunciada esse tema, que é muito importante para que nós entendamos o tempo e a hora de Deus. Oremos ao Senhor. Pai amado, Deus, maravilhoso Jesus, ó Deus do glória a Deus, do poder. Nós agradecemos a Deus pela rica oportunidade de estar aqui nesta tarde, Senhor. Abençoa cada um que entrou por essas portas, meu filho, que pegou a tua palavra, e é o Senhor pelo Evangelho, Pai. Que a palavra penetre os corações cada dia mais, porque tudo é um tempo determinado por ti, Senhor. Eu Deus escreve, Pai, assim como quiser.